Quinta-feira de novo, estamos começando o ano ainda. É a terceira vez que eu estou gravando o início desse papo, porque eu estou falando com uma mulher que está me deixando nervoso. Porque ela é profissional da área, cara. Você não tem noção como a coisa pega aqui. E esse ano está começando, tem tanta coisa prometendo para nós que somos empreendedores. Eu quis trazer uma mulher empreendedora, que tem vários negócios. Vocês vão ficar cansados só de ouvir os negócios que essa mulher tem. Pô, ela é designer de interior, ela é jornalista, ela é dona de loja de imóveis, ela tem o Papo de Marina, Casa de Marina, mas o boteco, quinta-feira, cara, quinta-feira é dia de já começar o final de semana, quinta-feira à noite, agora são 19 horas, 19 e pouquinho já, né? E a gente tá iniciando para tomar uma cachaça num ambiente de bar, de boteco, para falar de empreendedorismo, para trazer informação para nós que somos empreendedores. Hoje nós vamos discutir garra, sabe, vontade. Mulher, ela traz pra gente uma experiência tão bacana, porque nós homens somos, de modo geral, mais rústicos. A gente quer a coisa mais de modo geral. E as mulheres olham detalhes. Isso faz tanta diferença no empreendedorismo que você não tem noção. E a gente precisa aprender com elas, trazer o modelo delas. Então aguarda aí, não perca tempo. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente traz pra vocês Casa de Marina junto com Papo de Boteco. Fechou, Rodrigo? Fechou. Vamos lá pra vinheta. Valeu. Marina, obrigado por ter vindo. Puta, tô nervoso pra te entrevistar. Imagina, obrigada pelo convite. Não fala que você tá nervoso, que daí você me deixa nervosa. Você é famosa no segmento, cara. Você faz um podcast lá toda descontraída, é muito legal. Adoro o teu papo, cara. Que bom. Pô, vi tanta gente ali. Vale a pena. Tô no comecinho ainda, mas eu acho que é um projeto bem bacana aí, que tá fazendo muito sentido pra mim. Tá fazendo? Pra você, é uma realização pessoal? Porque Também. você é jornalista, né? E você deixou o jornalismo. Eu deixei o jornalismo para empreender. Não foi, assim, nada pensado. Foi algo que aconteceu. Eu fiz jornalismo e trabalho no jornalismo desde que eu entrei na faculdade, 2001. Acho que foi isso. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu já trabalhava com jornalismo. Então, eu fiquei no jornalismo até 2018. Uma profissão de amor mesmo, não é? É uma profissão de amor. Eu acabei indo por um outro segmento, né? Eu acabei indo mais para o mundo do entretenimento e não tanto do jornalismo. Em si, Mas a televisão sempre me encantou. Né? E, assim, a televisão era, na verdade não era nem o jornalismo, mas acho que era a televisão, era a comunicação, que isso é uma coisa que tá em mim desde sempre. E aí você voltou pro Papo de Boteco para voltar pro segmento, é para esse objetivo? Pro Papo de Boteco ou pro Casa de Marina? Pra Casa de Marina, o Papo de Boteco, Casa de Marina, Mayara. O que a gente faz? Eu quero vender muito a cachaça, né? E, pô... E por isso que você voltou para o Casa de Marina com essa intenção de voltar para o jornalismo? Tem essa relação ou não? A intenção não é voltar para o jornalismo. A intenção é levar algo diferente para as pessoas. Assim, o podcast, esse formato podcast, me ajudou muito. Né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir podcast. Então, quando eu pego estrada, ou quando eu tô lavando louça, quando eu tô fazendo coisas de casa, eu coloco e escuto muito, né? Às vezes dá para ouvir também, mas o negócio para mim é escutar. E tem me ajudado tanto em todas as áreas da minha vida. Eu falei, poxa... Quero levar isso também. Eu quero levar isso, e é um jeito, né, de eu voltar para... de eu alinhar, na verdade, né, as minhas duas profissões. Sim. Eu acho que, na verdade, eu nunca deixei a comunicação de lado, né, eu nunca deixei a comunicação de lado. Eu sempre estava envolvida de alguma forma com o pessoal aqui da agência, tá? Eu sempre estive envolvida de alguma forma. Mas teve um período, né, que foi o início da minha empresa, que eu precisei escolher, né, algumas coisas, porque empreender, né, a gente precisa a gente precisa de tempo, a gente precisa de estudo. Eu nunca achei, foi meio que no susto, né, foi tudo meio que no susto. O empreender também? O empreender, principalmente. O fazer jornalismo, né, não foi no susto. Foi teu sonho de... Eu fazia teatro. Legal. Você é do teatro também. Eu sou. Eu fazia teatro na minha adolescência.
E minha primeira opção era fazer artes cênicas. E aí, fazendo Legal. uma peça, né? Fazendo uma peça desse grupo que eu participava aqui em Jundiaí, veio a ideia, poxa, né? Informar, comunicação, e para ser atriz, né? Na época, né? Não precisa para fazer teatro, por exemplo, você não precisa ser formada, né? Em artes Em artes cênicas. E aí eu falei, bom, vou fazer jornalismo. E aí, desde o primeiro ano, eu já comecei a trabalhar, acabei deixando o teatro, porque aí a gente tem que se dedicar Claro, também, a escolher né? também, lógico. A escolher. E desde o primeiro ano eu já entrei trabalhando em televisão. Então, eu acho que a minha grande paixão, assim, de tudo, né, é a comunicação e a televisão também, que fez Muito legal. parte de, assim, mais de metade da minha vida, né? Pô, show. Cara, a gente já começou acirrado aqui, e você vê que história já começa a contar. Aliás, a gente estava conversando tanto antes, né, Mayara? E aí falamos assim, a Mayara me chamou a atenção, falou, vamos começar logo, porque esse papo é interessante. E o empreendedorismo, vocês, mulheres, e é verdade aquilo que a gente falou, eu trouxe várias pessoas aqui, né? Várias mulheres aqui. E a gente adora escutar, porque os detalhes, a riqueza dos detalhes, da forma de empreender, as preocupações que vocês têm, são diferentes. Claro que, de modo geral, lógico. Nem todas as mulheres são assim, nem todos os homens são tão desleixados, né? Mas a questão é que, assim, é muito legal essa visão, e acho que por essência, né? Talvez a maternidade ajude muito nisso, a preocupação de mãe para as coisas, a preocupação da mulher, que já tem por essência esse lado. Acho que isso traz para a gente uma riqueza, realmente. Um espelho para os modelos. Você percebe que as empresas com mais resultado são geridas por mulher. As empresas que têm menos... Os problemas são mais leves, são geridas por mulher. As maiores empresas do mundo em rentabilidade são geridas por mulher. Isso é legal. Pô, nós temos A mulher antecipa, né? A mulher, ela antecipa, assim, claro que também não é de uma forma, né? Não é mágica. Não é, lógico. mas lógico. assim, também não é só a mulher, o homem também tem essa, né? Mas assim, num modo geral, a mulher acho que utiliza um pouco eu falo por mim, né? Da intuição Sim. para adiantar algumas coisas. E aí vem o que você falou de mãe. Eu não sou mãe, mas eu considero a minha empresa meu filho. Sim, mas a sua estrutura, Então, né? Sim, eu considero a minha empresa meu filho, eu considero os meus projetos como filho, né? Isso. Eu tenho que cuidar, eu tenho que aprender com eles, né? E eu tenho que fazer eles crescerem, né? Dar comidinha para crescer, né? Então, eu acho que Uma preocupação, né, essa constante. preocupação que a mulher tem, eu acho que faz com que ela seja bem sucedida, né? No empreendedorismo. Isso. Muito legal. Bom, vou servir uma cachaça pra gente, vou contar um pouquinho do projeto também pra você. Então, deixa eu tomar uma aguinha antes. Para começar. Bom, eu vou servir. Nós vamos fazer um vira já? Quer que começa? Bom, agora são Eu vou. quase 8 horas Eu da posso noite. beber como eu lembro do meu avô tomando todo dia antes de almoçar? Então eu vou aprender com você. Eu vou aprender com você e eu vou te seguir. Como é que o seu avô fazia? Vamos lá. Quando eu era criança e tava gripada, era isso daqui com limão e mel. Puta merda, hein? Preciso trazer o limão e mel pro próximo aqui, então. Desculpa, Marina. Então, era assim, vamos brindar, né? Esse eu gosto também. Saúde. Cara, Boa essa cachaça. não é assim que eu costumo tomar todas as vezes que eu tomo uma cachaça. Claro. Mas Mas é que, que vale a pena. é que eu quis lembrar. do avô. Foi uma lembrança boa. Legal. Cara, bom, antes da gente até começar e contar os detalhes, sabe que a gente trabalha com completamos agora em janeiro 25 anos de orientação para empreendedores. É um negócio que trabalha só com esse tipo de negócio, de perfil, aonde a gente vive a história do empreendedor, principalmente desses caras que têm dificuldade realmente para fazer a coisa acontecer. Não são todas as pessoas que têm o discernimento para poder desenvolver, quando tem uma crise que balança, que ele sabe sair daquilo de uma forma muito fácil. Se bem que o brasileiro é muito criativo, né? O brasileiro ele sai de situações de uma forma tão linda, é tão gostoso avaliar o brasileiro em todos os negócios, não só no empreendedorismo.
Mas as piadas com o brasileiro, qualquer coisa que acontece daqui 2 minutos, tá cheio de memes contando história, Sim. tirando sarro daquilo. Eu acho o brasileiro um povo criativo demais. Agora, no empreendedorismo, a gente viveu, nesses 25 anos, desde 1998, que a gente acompanha empresas, nós nunca deixamos de passar por crise. Falar, mas há pouco tempo teve pandemia. Cara, mas sempre houve, não a pandemia, mas houve crises piores, menores, enfim. E é muito legal perceber, trazer um pouco, e sempre a gente respeitou as mulheres nesse aspecto, porque isso que você contou é um modelo de negócio. Sabe, a gente fala assim, qual é o modelo de mãe? Mas a mãe é muito boazinha. Muitas pessoas falam, eu sou muito mãe dos meus funcionários, esse é o problema. Eu acho que não. Eu acho que se fosse mãe de verdade dos seus funcionários, não mãe no sentido materno total, mas no sentido do perfil de mãe, a mãe não é boazinha a todo momento, a mãe não é carinhosa a todo momento, a mãe ela sabe o momento de dar carinho, mas ela sabe o momento de puxar a orelha, de dar um tapa na bunda e tudo mais. Então é esse o perfil de mãe que é maravilhoso. E os homens têm essa dificuldade. Então trazer os seus modelos, o seu e das mulheres que tiveram conosco, para traçar um plano, eu acho que essa é a grande estratégia que todas as empresas deveriam fazer. De verdade, não é nenhuma ilustração à toa, né? Mas de fato, eu acho que é uma forma da gente aprender, porque os detalhes que vocês olham, talvez a gente também enxergue, mas de uma forma mais grosseira. E vocês enxergam com mais profundidade todas as coisas. Eu acho isso fantástico. De verdade. É isso que traz sucesso. E é isso que a gente tenta buscar. Sabe o que faz desde o começo de dezembro que a gente vem trazendo? O Vini trouxe um projeto para nós aqui, a Maiara, e o Rodrigo, acho que tem trabalhado nele também, que são sessões gratuitas para pessoas que querem, sessões doadas, para as pessoas que querem repensar teu negócio. Para onde eu vou? Estamos começando o ano ainda. Que caminho eu vou seguir? Tem tanta coisa boa para acontecer, para acrescentar, para desenvolver, para que seja diferente. Agora eu preciso fazer. Sabe que tem aquela frase do Isaac Newton que fala: toda ação tem uma reação. E aí a gente fala isso para os filhos, né? Você não tem filhos ainda, mas para os filhos que falam, cara, tá vendo? Ó, toma cuidado, porque toda ação tem uma reação. Agora, para o empresário é o contrário. A gente fala assim, cara, você quer ter uma reação bacana? Tem que ter uma ação bacana. Então, acho que são coisas que a gente precisa fazer e nós estamos dispondo para o empreendedorismo sempre, sabe? Orientação, palestras, desenvolvimentos. E é difícil colocar gente que queira escutar. Você sente isso no mercado? Que as pessoas não querem uma orientação? Você também é uma orientadora. Sim, sim e não, sabia? Porque eu acho que as pessoas, elas querem a orientação, mas elas não querem mudar. Então, elas até querem escutar como elas têm que fazer. Mas na hora de fazer, elas não querem. Porque não quer o trabalho de fazer. Não quer a responsabilidade do mudar. Então eu acho que medo, você acha? O medo paralisa. Pois é, claro, também acho. Né? O medo paralisa. Eu acho que são barreiras pessoais. Assim, como eu já passei por isso. Eu sou nova no mundo do empreendedorismo, né? Faz 4 anos que eu abri a minha loja, que eu, assim, e assim, eu me considero uma vencedora, porque eu nunca soube nada de empreendedorismo, né? Quando a gente faz faculdade, por exemplo, a gente não aprende a empreender, a gente não aprende a mexer com dinheiro, a gente não aprende nada disso, né? E assim, na nossa criação, desde pequena, eu acho que isso vem mudando. Mas desde pequeno são coisas que a gente sempre tem na cabeça e aquela voz, né? Para você ser bem-sucedido, você precisa ter um emprego estável, você precisa... Sim, passar em concurso do Banco do Brasil. Então você precisa ter lá todo mês o seu salário. Isso. E para sair desse mindset é complicado. Para mim também foi complicado, né? Porque é a insegurança do empreender com a segurança do trabalho, do emprego, do CLT. Da grana que me sustenta, aquela coisa. Mas é ilusório. Lógico que é ilusório. Né? É ilusório, porque aquilo pode acabar a qualquer momento. Então, eu acho que tem isso que as pessoas, né, ainda têm um pouco de dificuldade de se jogar, né? E essa questão de mudança, assim. Eu acho que as pessoas querem ouvir, mas elas não querem fazer. É difícil isso, né, cara? E você vê que o mercado está em transformação, queira ou não.
O tempo todo. O tempo todo. Né? Nada que você fez. Aliás, o teu primeiro programa não tem nada a ver com o programa que você fez, os últimos programas que você, de entrevistas, quer dizer, do seu podcast. Você fala, o seu primeiro podcast não tem nada a ver com o último podcast. Sempre vai ser diferente. Sempre A vai ser gente diferente. sempre vai aprender. Claro, tem uma estratégia diferente, você usou uma decoração diferente, você pensou numa forma diferente, num papo diferente. Mas isso aconteceu na tua loja também. Sim. As decorações. Pô, você é decoradora, designer de interiores, você é empresária da Romanza, que é loja de móveis Móveis planejados. planejados. Nós estamos falando que você é jornalista, você é apresentadora de Papo de Boteco, o que mais? Ah, De Casa de Marina. Casa de Maria. E Papo de Boteco, cara, não sai da cabeça. Eu presente isso aqui, É porque eu gente. acabei. Ah, sabe o que é? Culpa do seu. Eu vou ter cadeira cativa aqui, é isso? Mas é culpa do seu avô. Sabe Ah, por quê? tá bom. A primeira não, mas a segunda foi culpa dele, cara, porque eu virei de uma vez. Cara, mas é muito legal. Então, né, você fala, puta merda, e muda tudo. Toda. Na tua loja é a mesma coisa. Você falou que tá 4 anos Isso, empreendendo. Você fala, pô, a estratégia é outra, os funcionários são outros, a geração é outra. Sim. Não é? Empreender, primeiro que aconteceu do nada, né? Do nada não, tudo tem um motivo, né? Eu fui mandada embora, eu trabalhava 9 anos no SBT, teve uma crise muito forte lá e bastante pessoas já tinham sido mandadas embora numa primeira leva e eu fui nessa segunda leva, eu era diretora assistente da Eliana. Ah, tá. Então, eu trabalhava com comunicação. Quando eu iniciei, eu cheguei a apresentar jornal, eu cheguei a fazer matéria de rua, mas eu fiquei muito tempo atrás das câmeras, né? Nesse período todo que eu fiquei na Eliana, a maioria das vezes eu estava atrás das câmeras, ou na edição, ou na vice-direção, né? E aí, quando o chão fez assim, né? Porque aqui eu tinha ali como eu achava que eu ia ficar minha vida inteira ali, né? Porque eu amava tanto aquele lugar e tanto o que eu fazia que eu traçava estratégias para que eu crescesse ali dentro. Quando eu saí, o meu mundo caiu. Claro. Né? O meu mundo caiu, e aí, claro, que você tem um tempo aí de saber o que vem, o que não vem pela frente. Ainda fiz alguns jobs de televisão e voltei para a SBT. Ah, você voltou então? Voltei. Foi recontratada. Fui recontratada Olha pelo programa só. Eliana. Mas você sabe que bom, foram poucas pessoas que eu conheço que passou pelo SBT, mas todas essas poucas pessoas que falam muito bem, né? O Gostaram SBT demais. é incrível. Falaram isso. É não realmente a conheço. TV mais feliz do Brasil. É, né? Assim, com os perrengues que tem, que toda emissora tem, com um perrengue de grana, porque a gente tem que espremer o orçamento para fazer acontecer as coisas. Mas as pessoas... uma empresa, né? Mas as pessoas se doam e faz acontecer. Então, assim, é um Legal lugar que você é acolhido. É um lugar muito legal de trabalhar. Muito bacana, muito legal. Por isso que eu acho que eu achava que eu queria ficar... Eu nem queria mais ir pra Globo. Mas aí você voltou pro SBT e aí? Eu voltei pro programa Eliana, eu fui chamada de volta para cobrir uma licença maternidade. Depois de 6 meses que eu tinha sido mandada embora. Para mim, foi como se fosse um reconhecimento do meu trabalho, Claro né? que sim. Porque, e aí eu percebi, porque quando a gente é mandado embora, a gente acha que tudo é culpa nossa, o que eu fiz de errado, onde foi que eu errei, porque eu e não o outro, né? A gente sempre tenta colocar pro outro e se culpar. E voltar... A frustração no momento, né? Sim. Lógico. E voltar foi importante para eu ver que eu ainda era escolhida, né? Eu ainda era uma boa profissional para estar naquele lugar. Só que quando eu voltei, aquilo não fazia mais sentido para mim. Aquele lugar que eu amava ir todos os dias e que eu passava madrugada, final de semana, eu trabalhava de domingo. Porque mudou, o que você acha que mudou nesse... Eu mudei. Ah, você mudou. Boa. Eu mudei. Mas você não estava empreendendo até então. Eu estava... eu estava querendo. Eu estava Nesses 6 meses estava fora, estudando, né? né? Eu estava estudando. Meu pai já tinha me chamado para ser Seu sócia pai também dele. é empresário. Meu pai é arquiteto e ele já tinha me chamado para fazer uma loja de móveis planejados com ele há um tempo atrás. E eu falei, não, eu não vou largar a televisão. Porque eu precisava me dedicar àquilo, né? E eu morava em São Paulo, eu não morava aqui. Eu falei, não, eu não vou vir, né? Eu gosto, o meu lugar é lá. E aí, quando não tinha mais lá,
Eu comecei a repensar, né, nessa situação. E aí, nada é por acaso, né? O pessoal da Romanza, lá, que é de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, voltou a conectar com meu pai, a falar com ele, ver se ele, né, depois de uns 2 anos, se ele ainda tinha interesse. E aí, ele me chamou de novo, falou, e aí? Eles estão me chamando, e agora? Ih, Falei, caramba, colocou você. falei, agora eu vou. Ai, que legal. Falei, eu vou, porque assim, o estava em outro não momento, era, né, não Marina? era o SBT que não fazia mais Não, sentido eu pra entendi. mim. Você queria né? outra coisa. Eu aprendi a ter final de semana, Claro. que eu não tinha. Claro, Eu trabalhei, dos 9 que eu fiquei lá, 7 anos eu trabalhei aos domingos. Então, não existia Dia das Mães, não existia Dia dos Pais, não existia domingo em família, né? Não existia. Eu trabalhava todos os domingos. Tava tudo bem, porque naquela época, pra mim, isso era incrível. Eu Cara, não naquele reclamava. momento, Eu lógico. entrava no SBT no domingo, porque não tem quase ninguém aos domingos, e era muito legal saber que aquilo que eu fazia, porque eu fazia estratégia de break, né? Sei. Saber que aquilo que eu fazia, pouquíssimas pessoas faziam. Né? E uma das questões porque eu fui mandada embora é porque naquela época já não tinha mais essa função dentro do programa Eliana, porque o programa já era a forma de editar, Tá. né? Eu não tenho muito, não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas Mas é o Rodrigo. Também. Parte, né? Mas eu ficava durante o programa da Eliana, eu ficava na geradora do SBT. Tá. Né? Eu ficava na geradora, eu ficava ali e eu colocava os comerciais, os breaks, ao vivo. Eu tinha cabeças da Eliana que eu inseria no meio entendi, do programa, tá. mas eu tinha todo o programa decupado na minha listagem. Ali eu Tá. sabia onde eu podia fazer isso. E a estratégia de break era o que eu fazia a hora que o programa vai pro ar, vai pro break, a hora que não vai. Era domingo, dia mais concorrido da televisão, Sim. à tarde. Sim. Jogo do Horário nobre, Corinthians, né? nossa senhora, a nossa audiência era Caía. terrível, né? Mas e era Mas uma faz coisa sentido, muito né? bacana. E aí, quando eu voltei, aquilo eu já não fazia Não te mais sentido. encantava Não, mais. É outra não. coisa. Mas acho que essa mudança você percebeu. Bom, talvez o teu pai te influenciou, você acha? Sim, eu A acho. história dele. A história dele, a vontade de... Você trabalhava Você já trabalhava como design de interiores? Não, você veio depois. Foi por causa da loja? Foi por causa da Olha loja só. que eu fui fazer design de Que interiores. legal, porra. Foi. Porque aí quando eu me vi naquele lugar, né, de ter que entender o que o cliente quer, de expressar o meu trabalho, eu falei, poxa, eu preciso entender do que eu tô falando. Não, tem Né? dúvida. E o que eu percebia era que os clientes que sentavam ali, eu conseguia captar muito mais do que as meninas que eram formadas que estavam trabalhando comigo naquela época. Talvez pela tua facilidade de comunicação. Pode ser. Pode ser. Né? E assim, aí quando eu apresentava o projeto, né, dos móveis planejados, porque a gente sempre acaba colocando uma decoração, Sim, porque assim, a gente sim, quer sim, encantar o cliente, Claro, né? lógico. E aí eu me via nessa parte da criação, falava para as meninas, faz isso, isso e isso. Né? Até a... E elas eram profissionais e você não, Sim. teoricamente, naquele momento. Sim. Então, e ficar ali, né, nessa fase de transição, até montar o showroom, eu comecei a fazer obras com meu pai, por exemplo, então essa bagagem começou a me dar um know-how que eu não fiz faculdade de arquitetura, mas Claro. eu tinha um conhecimento que às vezes pessoas que acabaram de sair da faculdade não tinham. Porque você tem uma vivência. Agora, o teu pai te influenciou, então, por causa da arquitetura, por causa de todo esse processo. Sim. E acaba sendo. Nós somos influenciados pela família, né? Isso é Sim, fato, sim, né? claro. Os nossos melhores professores são os nossos pais, claro, né? Sim, claro, tudo que eu sou hoje, eu agradeço e honro a minha mãe e ao meu pai, né? Mas... Não, porque mas é me maravilhoso emociona. isso. Claro. Porque faz parte da nossa história. E toda vez que a gente mexe na história, a gente lembra de todos os perrengues de história, de todas as dificuldades de história. A criação não é brincadeira. Não, Família não é brincadeira. não. A história não é. Mas é o nosso bem mais precioso. Mas não tenha dúvida. É por isso que o modelo de mãe, quando a gente usou aquela questão, toda mulher tem. Que Sim. foi gerida ou foi trabalhada pela mãe. Às vezes eu falo assim, né? Eu falo pro meu namorado,
sobre os meus funcionários, né? Eu tenho um funcionário lá e falo assim, ele tá me pedindo dinheiro de novo. Eu falo, ele acha que eu sou a mãe dele, né? E ele tem que entender que eu não sou a mãe dele. Porque ele não pode buscar a mãe dele em mim. Claro. Mas é claro que eu vou ter um cuidado de tentar ajudá-lo por que aquilo está acontecendo, né? E eu procuro conversar então com ele isso é legal. e ajudá-lo a tentar fazer um planejamento melhor, né? Porque nem sempre eu vou estar ali. Claro. E nem sempre eu vou poder adiantar. Tem mês que não dá. Tem dia que não dá. Não, e não é obrigação da empresa. Não, a não grande, é. Claro. E a outra pegada é como é que eu vou treiná-lo para aquela questão. Sim, e aí vem um desafio para mim, um desafio, né? claro. Porque assim, durante toda a minha vida eu trabalhei em televisão e eu tinha o meu salário ali, né? Agora eu me vejo do outro lado, tendo que pagar os salários. Isso. Né? Então, é um aprendizado Agora, diário. vamos partir para essa puta, você tocou num assunto legal. Porque, com toda a tua experiência, vamos falar de comunicação. Tem a ver com jornalismo, tem a ver com a vivência. Talvez o jornalismo, quando sai da universidade, ele também não tem, tão quanto o arquiteto, o decorador, o profissional, o discernimento para algumas coisas. Daí você trouxe pela tua vivência. E aí, acho que toda essa história de SBT, ou da onde mais você tenha desenvolvido qualquer projeto, ele traz para a gente uma vivência de comunicação. Agora você vem para trabalhar com pessoas, seja cliente, seja fornecedor, que é a Romanza. Isso. Né? Tem fornecedores também além da Romanza ou não? Tem alguns acessórios, coisas que você vende que é fora a Romanza? Tem algumas ferragens, mas que a gente vende no pacote. Mas, por exemplo, a gente tem a ferragem Bloom, que é uma ferragem importada, que é uma das melhores ferragens. Que não tem a ver com a Romanza. A gente coloca essas ferragens e a Romanza também revende Bloom. Então tá. Mas, né, é dentro. Mas tem alguns outros nomes que estão dentro do pacote Romanza, vamos dizer assim. Eu acho que o maior desafio do empreendedorismo é lidar com pessoas. Para mim. É cliente, é fornecedor e é funcionário. E não tem o mais importante da história. Porque o cliente é o mais importante porque ele compra. Cara, mas se eu não tiver o funcionário para vender, ele não vai comprar. E se eu não tiver o fornecedor para entregar, eu não vou vender nem comprar. Quer dizer, eu acho que é uma relação de comunicação constante. Sim. Eu acho que isso vem afinando a cada momento de uma forma tão séria. A comunicação está tão chata. A comunicação está tão perigosa, né? Você fala pela internet, aquilo que a gente vê que na verdade não é verdade, que não é realidade, mas são situações que é um desafio dentro da empresa. Nós temos uma geração de pessoas novas, uma geração de pessoas que são diferentes na comunicação. Puta, você fala... A comunicação... Liga para o cliente, o cara fala, liga para o cliente, amigo. Vou interromper você me perdoa? Claro. Porque tem uma pessoa querendo falar tchau, porque ela vai viajar. Conhece a Meg? Você conheceu a Meg? Eu conheci. Ô, Tchuca. Oi, meninas. Tudo bem? Ela vai pro hotel. Oh, meu Deus. Olha, não A gente vai viajar e ela vai ficar no hotel. Tchau, tio. Ei, é minha filhinha mais nova. Ué. Pronto. Então vai pro hotel, Meg. A Meg é a nossa mascote desde o primeiro programa. Ela fica aqui no pé, a gente come um torresminho, ela fica aqui que ela sobe, quer que o que... cai. Show, Mayara. Obrigado. Perdão, tá, gente? Imagina. Nada, faz parte. O empreendedorismo é cuidar dos detalhes, não é? Que a gente está falando até agora. E os detalhes estão relacionados aliás, acabamos de falar de relacionamento e os animais parece que eles aquecem o relacionamento humano, não aquece? Você gosta? Os animais, a natureza. A natureza, claro. Porque a gente volta à nossa origem, né? Opa. Tudo que a gente tem na natureza. Tudo que a gente precisa, a gente tem na natureza. Então, nós que vamos aí buscar as coisas fora, né? Mas tudo que a gente precisa, a gente tem na natureza. Não há necessidade de fora, né? A gente foi perdendo. Mas é importante Mas isso. você estava falando da comunicação. Eu acho que a comunicação, ela nunca esteve tão acessível, tão rápida Maravilhoso, e tão por um lado. distorcida. Isso, esse é o problema. Né? Porque você tem uma comunicação rápida com a internet, como você nunca teve, e eu acho que isso vai melhorar ou piorar cada vez mais. Acho que tem os dois lados sempre. Sim, com certeza, tem os dois lados. Mas as fake news geram aí problemas consideráveis para muitas pessoas. Sim. Né? E é uma irresponsabilidade a não comunicação ou a comunicação falha.
né? É uma irresponsabilidade dos meios de comunicação. E eu acho que voltar, né? Você tinha me perguntado sobre a Casa de Marina. Voltar para isso faz parte da minha essência. Né, de Sim, comunicar, de comunicação. independente do empreender. E eu acho que e também hoje é uma forma de E negócio. comunicar de uma forma verdadeira, né? Sim. E comunicar trazendo informação que não são fake news, são histórias fortes, verdadeiras, essências, tal. Eu percebi Histórias isso. de vida, né? Tem jeito melhor de se inspirar? Não, claro que não. Até porque a gente aprende só com a cagada. Sabia disso? Sim. Ralar Então, o joelho. Mas por que a gente não pode aprender com a cagada do outro para não Claro. fazer igual, né? Ah, mas legal. Você falou de fake news, sabe o que é? Tem hora que a gente precisa passar por aquilo. Enquanto a gente não aprender, a gente vai continuar passando. Independente do que seja. É um Sim, ciclo. é verdade. Entendeu? Tem É um ciclo, assim. Deixa eu te aproveitar e te presentear com um livro. Esse livro a gente escreveu no final do ano passado, meio pro fim do ano passado. É do fundo do poço. Então ele conta histórias exatamente disso que a gente tá falando, de quem passou pelo fundo do poço. Sim. E é engraçado, cara, quando ele sai do fundo do poço, ele viveu, ralou o joelho, se machucou pra caramba, porque quebrar uma empresa, você não passou por isso, mas quebrar é tão complexo. Por outro lado, é a melhor universidade que existe no mercado. Não tem universidade que traz mais eficácia do que o fundo do poço. Porque aí quando você cresce tão forte, você cresce corrigindo tudo aquilo, você consegue, né? É exatamente o que nós estamos discutindo. Mas de você pessoas sabe que o ano passado eu passei por uma experiência, eu não cheguei ao fundo do poço, mas eu acho que talvez o fundo do poço tenha me levado a empreender. Porque se eu não tivesse sido mandado do SBT, provavelmente eu estava lá até agora. Sim. E eu não estaria vivendo a minha essência. Ou estaria de formas diferentes, mas eu acho que nada é por acaso. Não. Mas foi esse fundo do poço que me fez empreender. E no ano passado, eu pretendia expandir a minha loja. Eu pretendia... Na verdade, eu comecei a montar uma loja nova. E aí eu comecei a perceber que, como empresária, talvez naquele momento não fosse o correto. E aí eu dei um passo para trás. E foi um grande aprendizado. Oh. Porque assim, eu tive que... você quer muito uma coisa, né? Mas você tem que dar um passo para trás para pegar impulso para fazer melhor. É dolorido. Aprender é dolorido. E perceber que teve algumas coisas que eu poderia ter feito diferente. Não que eu errei, porque eu não acho que tem certo e errado. Não. Mas que eu poderia ter feito diferente, me fez ser uma melhor empresária. E me fez ser e evoluir para o que eu estou sendo agora, né? Para o que está acontecendo agora com a minha empresa. Você decidiu Eu por si dar um passo eu atrás. decidi recuar. Eu decidi recuar. É o discernimento, né? Eu decidi recuar e ficar onde eu estava naquele momento, mas não é um recuar que eu desisti, não é. Não, mas não funciona assim mesmo. Tem momento. Agora, é muito legal a vivência e não dá para trás também. Existe o recuar estratégico e existe o voltar para trás porque eu tô com medo. É outra coisa. Sim, né? com E o seu certeza. caso foi claro. É que foi bem claro. é que hoje eu não tenho uma loja de rua. Eu tenho um atendimento, sim. é um estúdio, eu Sim. tenho um atendimento individualizado, né? Então E que é um puta mar- modelo de negócio, inclusive, né? Sim. É um né? puta modelo. Com horário marcado. Então, assim, eu não tenho uma loja gigantesca, né, cheia de móveis, mas o que eu tenho ali é o suficiente para ele entender o meu material, o meu acabamento, a minha ferragem e o meu estilo de negócio e a atenção que eu vou dar para o meu cliente. Essa é a estratégia da Romanza, é isso? Essa é a minha A estratégia. sua estratégia. Você poderia ter uma loja, é isso? A Romanza tem lojas A de Romanza rua. tem mais de 38 lojas no Brasil, De rua? de rua. Tá. Eu sou a única Romanza que é estúdio. Verdade. Verdade. É você que está trazendo um novo modelo para a Romanza, então? É uma ideia do meu pai. Eu tenho que dar a honra a ele, né? É uma ideia Não, dele. mas está sendo executado junto. Sim, Acho que você fez hoje, parte disso. claro, eu fiz parte disso e hoje meu pai não está mais na Romanza. Então, o que ele era meu sócio, hoje ele não é mais o meu sócio, ele tá. foi fazer outras coisas, tá na Sanebave, em Vinhedo e tal. Que ele fala que você vai se aposentar, mas não aposenta. Só arruma pra cabeça. Mas é um modelo de negócio que ele pensou e que, claro, né, naquele momento fazia muito sentido.
E a gente foi pesquisar, claro, né, conversar com outros lojistas e tudo mais. E a Romanza apostou, né, a Romanza como fábrica apostou nesse nosso negócio de trabalho. Que legal. E ela provavelmente se surpreendeu até com o projeto. Pela forma, né? A Romanza, ela é uma loja de móveis planejados que está há mais de 35 anos no mercado. Né? Ela já esteve em Jundiaí há um tempo atrás, em outra época. Sim. Então, retomar uma empresa, né, que já foi na cidade, uma marca que já esteve na cidade, é um pouco trabalhoso. Ainda mais quando você não tem o seu logo estampado na Avenida Jundiaí, ou na 9 de Julho, ou na Rua do Retiro, né? É um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Mas, neste momento, é o modelo de negócio que está fazendo sentido para mim, e por isso que eu resolvi recuar. Porque eu quero que os meus clientes, eles conversam comigo, eles viram meus amigos. Tem que ser. Né? Então, assim, eu falo, eu não faço só móveis planejados. A casa da gente é o que a gente mais sonhou na vida, não é? Assim, o que a gente trabalha ali, cada detalhe pensado, e ajudar as pessoas a desenvolver a casa delas, onde elas vão ter a paz, o sossego e o lar. Total. É porque o objetivo, então, você vai de encontro com o objetivo dele, daquilo que ele quer também. Sim. Acho que você deve sentir exatamente o seu mercado, principalmente. Acho que é entender primeiro, de fato, aquilo que ele pensa e busca. Sim. Acho que em cima disso é que você traça o plano todo para ele, né? Agora, você sabe que você colocou coisas bacanas e principalmente a questão de que não existe erro e acerto. E é verdade isso. Quando nós estamos falando... São pontos de vistas, né? São pontos de vistas. A coisa não pode ser tão solta, né? No sentido de... A natureza não toma conta disso. Porém, nesse aspecto. Mas é muito legal isso, porque são estratégias diferentes. Então, acho que quando você fala assim... eu conheço outras histórias de estúdios, né, no seu segmento, no mesmo segmento, e que funcionam. Eu troco uma coisa por outra, Cara, você optou por um custo infinitamente menor, eu optei por uma estrutura muito mais personalizada no atendimento. Sim. Quer dizer, claro que você busca um cliente que queira esse tipo de coisa. É natural. Sim. Por isso que existe a comunicação, o marketing. E é legal quando você fala, eu procuro profissionais certos para as coisas certas, né? Tem profissionais, tem funcionários que ficam também nesse mesmo estúdio. Sim. São vários, como é que é? Qual é a tua equipe hoje? Nós somos em 6. 6? Com montadores ou não? Tem uma equipe de montador fixo e tem tá dentro desses 6. Tem uma equipe é um montador que ele é fixo, né? E as outras equipes já estão acostumadas a montar pra gente, mas aí questão de terceiros. Aí eu... E o restante são vendedores, arquitetos, desenhistas. A gente tem arquiteto, a gente tem projetista. Projetista, não desenhista. E a gente tem engenheiro que faz projeto executivo. Então, todo mundo é especializado em alguma coisa, né? Então, assim, desde o projeto, quem faz projeto executivo, que é o mais importante na hora de você fazer um pedido, é um engenheiro. Então, mas olha que legal, né? Quantas coisas se transformaram em estúdios? Guardando as proporções. Por exemplo, um escritório enorme. Hoje os caras estão nas suas casas, amigo. A estrutura física. Por isso que às vezes o investimento quero investir num puto escritório, num grande galpão, não faz muito sentido mais para muitos negócios. Engraçado, esse foi um benefício, claro, que tirando aí a doença em si, foi um grande benefício da pandemia. Tentar tirar algum proveito disso, né? Alguma coisa boa. E aí foi, de fato. Porque as pessoas pensaram, né? A gente já fazia isso antes da pandemia, né? Sim. E depois da pandemia acabou fazendo muito mais sentido. Mostrou porque eu tenho mundo. Cliente que fala assim, mas eu tenho um bebê novo, eu não posso, né? Vai ter muito. Eu falo, não, só vai ter você aqui. Enquanto você estiver aqui, é só você. Né, clientes que falam, eu moro com os meus pais e tá fazendo a casa, né? E eles são senhores, são velhinhos. Falam, respeito, né, cara? Sim. Porra, não é legal? Sim, muito. Pô, que mudança. Falando nisso, antes da gente continuar, mais uma cachaça ou vamos na aguinha por enquanto daqui a pouquinho? Eu vou na água por enquanto, senão vão achar que eu sou cachaceira. Não, mas agora é hora de cachaça, nós estamos no bar, pô. Nem né, é verdade. Pô. Aliás, tá muito bem decorado, viu? Eu acho, sabe por quê? Porque tem essência. Bom, isso tem. Cada cachaça daqui tem uma história, sabia? Todas elas. Não sabia, mas imagino que sim. E tem mais um monte guardada que eu preciso fazer um outro expositor ali. Mas tem um monte de... Todas elas têm uma história. Seja de presente, seja
sei lá, eu fui num lugar, eu fico caçando alambiques onde eu vou, sabe? Eu adoro realmente. Que Mas eu legal. gosto muito da... A cachaça é um produto natural, total, né? Sim. Eu gosto de cachaça também. Não, eu percebi, né? Bom, como eu Eu disse, vi que você gosta. tomo desde criança com mel e O limão, mas avô, tomo. né? Pô, E, E assim, aí? quando eu era criança, meu avô tomava pinga e a gente tomava biotônico Fontoura, fazendo igualzinho. Fazendo igualzinho. Fazendo igual. E, cara, olha, eu vou te servir. Eu queria que você provasse os torresmos da Rose e do Caco, cara. A Rose e o Caco é lá da Via Montesa. Eles são no Anhangabaú. São famosos, são antigos aqui de Jundiaí. Mas, cara, é uma qualidade que você não tem noção. Eles são muito sérios. Ele é uma estrutura pequena. Ela não pretende desenvolver porque ela quer manter exatamente a tradição, a história. E eu acho que isso é uma escolha do empreendedor. Sim. O que você quer pra tua vida? Nada. Eu quero ficar do jeito que eu tô. Eu atendi uma ótica que tinha, sei lá quantos, 60 anos de história, 50 anos de história, alguma coisa assim. Era do pai, não sei o quê. Eles estavam num lugar... vamos pro shopping, eu falava assim. Né? Vamos vender num lugar mais central. Ai, não quero. E os filhos já eram novos. Mas eles não queriam. Mas você não quer, porque a gente quer vender mais. Fala assim, eu até quero vender mais, lógico, mas eu não quero muvuca, eu não quero rolo, eu não quero trocar funcionário, ficar virando turno de final de semana, de shopping, não sei o quê. Não quero. Pra mim São tá bom. escolhas, É escolha. Tá bom desse jeito. Eu vou tirar o máximo proveito daquilo que eu tenho, na escolha que eu tive. Isso é muito legal. E é o que eu vejo isso na Rose e no Caco da Via Montesa. Eles são sérios, sabe? É maravilhoso. Se você... passa lá para pegar. Vou deixar o material deles, mas passa lá para você ver assado. Assado. É maravilhoso. O Roger não come tudo antes de começar a gravação? Não. Aí, veja que tem um saquinho. Cadê o saquinho, Roger? Olha lá. Ó, dá uma olhada. Entendi, Roger entendi. é terrível, cara. O Roger e o Rodrigo. Tá um novo homem? Entendi. Delicioso. Você tá um novo homem, Roger? Mas continua cabelo branco, do mesmo jeito, pô. Sei lá, deve ser um amor, não sei. Roger agora é um homem Olhando apaixonado. com o quê? Próprio alimento. Ah, é? Ih, rapaz, já mudou o assunto. Você sabe que... E é isso que eu acho legal, cara, porque eles mantiveram essa essência. E isso que é um pouco da tua história até. Sabe, você não quer... Você tem um propósito, uma história, um projeto, né? Não significa que eu não quero expandir, mas eu achei Claro. que eu precisava... Mas do teu jeito, de um processo, né? É, A gente precisa inventar as coisas, sabe? A gente precisa criar alguma coisa em cima do que já existe. É o a gente reinvenção. precisa respeitar, né? Eu acho acima de tudo a nossa intuição, e a resposta que está dentro da gente, porque Deus fala através de nós mesmos. Total. Opa. Então eu acho que é ouvir É. o que o coração está dizendo. Claro que no empreender, a gente não pode ouvir sempre e fazer as coisas com o coração. Claro que não. Não, Mas lógico. existem coisas e transformações na vida que montar uma loja é uma transformação na minha vida. E não significa que eu quero e vou fazer. Mas naquele momento eu senti que eu precisava ainda ficar ali. Então, mas esse momento é a parte da inteligência. Então, quando você fala, isso é empreender. Eu tenho sim que ouvir o coração e tenho sim que seguir meu coração, mas antes de tomar a atitude de ir naquele momento, eu acho que tem um mínimo de planejamento. É lógico, porque aquilo que você sentiu, que faz parte da tua ideia, são inspirações de Deus, sim. Tenho certeza absoluta. E não é à toa que você está aqui, não é à toa que você se tornou empresária, não foi uma sorte, né? Houve um Não. trabalho, mas... E outra... Nunca, assim, depois falam que é sorte, né? Não, Nunca é sorte, não é, né? lógico Eu que acho não. que é dedicação. É dedicação, Não tem nada que você claro. não se dedique que você não comece a fazer Você bem. comentou uma coisa pra mim no começo, você falando assim, que são as experiências que a gente recebe de família e tudo mais. Você sabe que nós somos criados, né? Existe o ditado que, como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga, quem trabalha muito tem resultado. Então, frases e frases falando Tem que disso. trabalhar muito, tem Pra que ganhar pra dinheiro. ganhar dinheiro. Quem é que disse Ou isso? quem tem uma frase, né, que não sei nem se ela é bíblica, mas que eu até ouvi num podcast aí essa semana, que se você tem muito dinheiro, você não entra no reino do céu. Como assim? Né? É mais difícil entrar. É no mais reino do céu. difícil. E isso são crenças que a gente carrega com a gente, que a gente Isso. tem que desconstruir para poder crescer e evoluir. Existe uma questão muito séria disso, que é hoje nós, empreendedores, porque é difícil empreender.
Não é brincadeira. Apesar de que todas as pessoas não vão poder fugir daqui a um tempo. O empreendedorismo é certo para todos. Essa é uma tendência, né? É uma tendência, e uma tendência interessante, porque eu tenho feito alguns eventos dentro de empresas, até para funcionários de empresas, para trazer o lado empreendedor para o profissional que está ali desenvolvendo. Cara, você tem que ser um empreendedor de você mesmo. Mostra o teu produto, desenvolva o teu produto, faça teu marketing de uma forma verdadeira. Sem fake news, como a gente falou. E aí é muito, muito bacana tudo isso. E tem essa questão de você falar, puta, eu tenho a inteligência, então não é trabalhar muito, é saber o momento de investir, a hora, o momento de recuar. Toda a experiência de empreendedorismo existe recuo e existe avanço. Em todo o tempo. Eu acho que daqui a pouco você fala, puta, eu tô com 15 anos de loja, eu tô com, sei lá, 20 estúdios, não sei qual é a história, mas quando vai ser, não importa como vai ser. Mas que será Mas vai ser diferente. grande. E aí, Pode escrever aí. não tenho a menor dúvida. E aí você fala, pô, cara, vai sempre existir um momento de recuar e um momento de ir. Porque isso é responsabilidade, isso não é. Senão seria brincadeira, senão seria molecagem, seria, sabe? Não tem sim, tem valores. Tem pessoas que dependem do teu negócio. Quem compra, quem trabalha, quem vende e tudo mais. Acho que, pô, é um relacionamento. Humano não é brincadeira, né? Pô, tratar com pessoas... Pô, você tá com 6 pessoas, são 6 pessoas que vivem dali. Vivem dali. Eu quero mais cachaça. Ah, vamos. Olha lá, ô Rodrigo e Roger, o que você acha? Sirvo mais cachaça quanto? Não, mas agora eu não vou tomar igual meu vô. Ah, então vambora. Agora Então, vamos até o fim. eu vou só bicando, molhando o bico. Eu vou te dar uma cachaça, você vai levar, viu? Você vai deixar uma cachaça pra você levar, seu tomar vô. com seu namorado. E... Ou se eu vou. Adoro. Como é que ele chama? Vinícius. Então, fala pro Posso Vini... por aqui? Vai atrapalhar a câmera? Não. Acho que não. Fala pro Vini... Por assim, pra É aparecer. um presente pra vocês aí. Obrigada. Mas fala pra ele, ensina ele a tomar como seu avô tomava também, ou ele já aprendeu? Já, ô. Acho. Ela é experiente em cachaça, Rodrigo? Não, eu não sou uma entendedora de cachaça. Casa de Marina tem cachaça? Não tem. Olha, nunca vi por Eles lá, me hein? julgam quando o primeiro dia que eu fui gravar, eu tava nervosa. Eu falei, poxa, não tem Vou tomar um álcool nesse esquinho. negócio. Não tem nada nesse estúdio. Mas eu fiz isso, cara, em 99, 2000, quando rolou a nossa primeira palestra. Falei, vamos vender. Pô, conseguimos colocar lá, sei lá, tinha umas 80 pessoas, eu acho. Um pouco mais, talvez, que era um auditório maior. Tinha um hotel que hoje é Transamérica, mas era The Grapes. Não sei se você se lembra, no 9 de julho. Projeto do meu pai. Ah, é? Pô, então era um projeto que tinha um auditório lá dentro, um auditório grande, muito legal. Rapaz, eu nunca tomei tanto e nunca fui tanto ao banheiro naquele dia, que foi meu primeiro evento. Foi muito legal. Mas foi lá em 2000, acho, 99 ou 2000, alguma coisa assim. Mas depois disso, eu continuo tomando, mas eu vou menos ao banheiro. Então é tranquilo. Entendi. Tá retendo líquido. Mas isso é muito legal quando você fala com pessoas, a gente tá falando sobre isso, e leva informação. Porque o que você tá fazendo aqui pra gente é trazer uma inspiração pra quem tem medo. Imagina isso. Você mostra assim, cara, tem que ir. Se não der, recua, depois vai de novo. Se não der, pensa, vai de novo, experimenta. Quer dizer, Sim. essa pegada, eu acho que é uma forma de mostrar, falar, cara, eu quis inventar um novo modelo de apresentar móveis para as pessoas. Quer dizer, a Romanza nunca teve isso, nós trouxemos uma nova história. Então eu acho que o empreendedorismo é essa transformação constante. Você está trazendo para as pessoas que acompanham, e é engraçado, cara, que parece coisas que são óbvias, é óbvio para alguns, mas o cara passa por dificuldades tão simples. Você fala, segue por aqui. E ele não tinha pensado nisso. E tudo bem. A questão é eu procurar estar disponível para escutar, né? Então isso que é bacana. A gente tem que aprender todo dia, não só no empreendedorismo, mas na qualquer vida, coisa, né? lógico, Mas na lógico. vida. Mas assim, quando você empreende e você tem outras pessoas que dependem de você, você tem que ter, além de tudo, responsabilidade. Total, Né? Com as outras pessoas, com o seu negócio, com quem comprou o seu negócio. E eu acho que isso é o meu, sabe, uma coisa que eu tenho muito certa ali e que é o olho de edição de televisão me deu. De enxergar, o pessoal lá fala, meu Deus do céu, como você vê um parafusinho, um negocinho. Eu sou chata. Você conhece a Mayara? Opa. É mais ou menos ela, então. Ai, Marina eu é sou mais, mais. Eu sou mais. Eu, perto da Maria Helena, Tem um programa que tá sendo lançado agora, por esses dias,
chama Sem Prejuízo. Nós gravamos 10 horas de programa para ter 40 minutos, sabia? Olha. Essa cachorra fez a gente trabalhar, porque porque você falou isso, porque você falou aquilo. Não, mas tô brincando. Cara, Eu ficou prezo muito os legal. detalhes. Então, mas é isso que é legal. Eu nem lembro o que a gente começou a falar, mas eu prezo muito os detalhes e o que vai fazer bem pro meu cliente, pra minha equipe, pra mim também. É, Né? Hoje, empreender é difícil, como você disse, mas eu não troco o que eu tô tendo hoje, né? E eu consigo organizar a minha agenda, por exemplo. Coisa que quando eu trabalhava no SBT, Não eu não importa. conseguia. Eu isso consigo importa. hoje viajar de final de semana. Eu amo viajar. Viajar é uma das minhas grandes paixões. e não importa pra onde, né? É de sair, acabou. Sim, conhecer lugares, conhecer pessoas, culturas, comidas, bebidas. Eu amo isso. Isso assim, faz parte de mim, Mas né? faz sentido sim, porque é muito sério. Você falou uma coisa que móveis, você não é a única que tem móveis de qualidade. Não, Claro, não sou a única existem que tem móveis de diversas. qualidade. Lógico. Então tem uma série de lojas. Tem marcenarias, tem coisas. A questão, o que diferencia Mas eu você sou a de única outra... que entrega em 20 dias. E parcela em quantas vezes? Depois disso a gente conversa. Mas o cliente não sai E sem aproveitar a comprar. oportunidade, né? Mas ele não sai sem comprar, é isso, né? Ele sai. Sai. Ele sai, porque o meu trabalho e o meu produto tem um valor. Então, assim, eu não posso desmerecer o meu produto e o meu trabalho e o trabalho da minha equipe. E tem cliente que não entende e que naquele momento não está disposto a pagar por aquele serviço. E tá tudo bem. Então, eu não vou te falar para você que é negócio a qualquer custo. Não é negócio a qualquer custo. Lógico, Né? lógico. Porque nem pode ser assim. Não, nem nada deve ser assim. Nem- Agora, você colocou uma coisa legal. Você tem produtos também de qualidade. Seria, talvez eu não perca porque tenha mais qualidade. Porém, você tem concorrentes importantes. A grande questão, o que diferencia realmente são os detalhes. São. Eu acho que é na forma. O seu formato já é diferente. Vamos pensar. Puta, eu tenho um horário marcado. Eu tenho um respeito diferenciado. Sim. Né? Então, acho que são conquistas que são importantes, mas eu acho que é isso que falta realmente. E falta em partes. Bom, nós tivemos a pandemia. Eu vejo que o pessoal ficou. Quantas pessoas ficaram desempregadas naquele momento. Meu, o cara passou a inventar um lavacar online. Online não, mas em domicílio. O outro inventou passear com um cachorro durante o dia. O outro inventou. Cara, os caras inventaram. Cara, nós tivemos aqui uma mulher que tinha plantas, então ela alugava, então eu pagava uma mensalidade, ela deixava a planta aqui. Na semana que vem ela pegava, trazia uma outra planta e levava essa para outra casa, ou seja, eu estava sempre com planta nova. Cara, muito, um vaso diferente, Interessante. E a interessantíssimo. adaptação dessa planta, como será, né? Fico me perguntando. Mas eram orquídeas, talvez ela ajudava, eram legal. orquídeas, tinha algumas outras plantas para Muito dentro de casa. bacana. E você falava assim, meu, cara, o pessoal inventou coisa que você jamais pensou em fazer. Sim. Mas assim, o brasileiro se virou. Isso é muito legal, né? Então eu acho que se acompanhar esses papos, ouvindo inspirações que você está trazendo, ideias que você está trazendo, vivências que você trouxe, que você fez, eu acho que isso tudo agrega muito ao empreendedorismo, né? Por isso que os seus papos são legais. Não é sobre empreendedorismo de uma forma direta, mas ele traz vida, né? Aquilo que você mencionou, Sim. vivência de pessoas. A minha ideia é contar histórias. Qualquer que seja ela. Qualquer que seja ela. Faz parte do jornalismo e isso, que né? ela inspire. Então, assim, é a feliz, é a história triste, é a história de recomeço, é a história de uma doença, mas são histórias que inspiram. Né? Porque eu me vejo muito inspirada por histórias, então eu também quero mostrar uma forma de inspirar, né? E eu acho que hoje eu faço isso através da comunicação e através do meu trabalho como designer de interiores e com os móveis. Sim, porque o design é total. Imagina, né? Você fala, pô, você não agrada a todos ali no primeiro momento. E tem gente, você passa por isso, de pessoas que falam, meu, eu não quero... eu quero colocar roxo nesse canto. Você fala, pô, não tem nada a ver roxo nesse canto, vale vermelho. Sei lá, o cara vai contra o teu projeto, você passa por isso também. E como é que faz? Porque a comunicação tem que ser não persuasiva, mas tem que... Não, passo, claro. Eu entrei aqui e eu achei muito bacana, para não falar palavrão, o seu espaço. Por quê? É um espaço que tem... Eu
tô te conhecendo agora, mas pelo que eu já vi pelas redes sociais, pessoalmente, né? Mas pelo que eu já vejo pelo YouTube, pelas redes sociais, eu consigo imaginar. E quando eu entrei, eu falei, poxa, isso tem a cara dele. Pode ser que para outra pessoa isso daqui não faça sentido, né? E que daí esteja, de repente, mal decorado. E não. Tá. Né? Você valoriza muito a essência da pessoa. Sim, eu valorizo a essência da pessoa e eu valorizo a saúde da pessoa e da família, né? Que vai morar naquele lugar. Claro que em alguns momentos eu mostro, não é que eu tento persuadir, né? Mas eu mostro, olha, o roxo aqui Não é vai legal. acontecer isso, isso, legal, isso. legal. E se a gente fizer desse outro jeito? O que você acha? Vamos chegar num meio termo, né? Porque... Se ele falar, não quero, eu quero roxo. É roxo. Sim, eu gosto de dar um exemplo de um quarto de um adolescente que fica o tempo todo no celular, que só quer saber de videogame, né? Ele me mandou uma referência de um quarto todo preto e cinza. O preto e cinza é introspectivo. Se eu colocar um adolescente que só fica olhando para a tela o tempo todo, ou para a tela do celular, ou para a tela da televisão, que interação ele vai ter com aquele meio ambiente para tirar ele daquela tela? Nenhuma. Nada Preto e atrai além da cinza. tela. Preto e cinza só vai fechar ele para aquele mundo mais ainda. Eu tô falando superficialmente, tá? Lógico. E aí, o meu papel, né, enxergando, porque eu conheço a dinâmica da família, enxergando aquilo, eu quis trazer uma opção. E se a gente fizer assim? O quarto dele hoje tá azul e verde não. Azul, branco e em madeira. Uma madeira clara. Entendi. Não tá escuro. Aí ele tem outros atrativos além da tela. Legal. Então, assim, uma construção. E a né? gente não tem noção de como vai enxergar, mas é um trabalho desafiador, né? Sim. É um projeto, é legal. E você trabalha diretamente com vida, com depressão, com outro projeto, com pessoas que querem crescer. O ambiente, ele influencia muito na gente. Total. Né? A cor influencia no Tem nosso... cores que atraem determinados, que estimulam algumas coisas, né? Estimulam fome, outro estimula sono, Sim. outro estimula não sei o quê. E não é só isso, né? São metais. Eu não sou uma grande estudiosa, mas eu conheço muitos. De energia. Não sou uma estudiosa nisso, mas eu procuro colocar sempre algo natural, as plantas, né? Materiais naturais. Que harmonizem aquele ambiente com o que a pessoa é, né? E com a essência da pessoa, que eu acho que isso é fundamental. Eu falo, Fantástico. não sou eu que vou morar nessa casa. É você. Não é. Se você não se sentir bem com o azul que eu vou colocar no quarto do seu filho, Não, melhor não esquece, pôr. não vamos Lógico. pôr. Vou brigar. Puta, eu vou xingar tanto você pro resto da vida, não é assim? Exatamente. É mais ou menos quando a gente faz alguma coisa contrário que a mulher da gente quer, sabia? Não sei, não tenho mulher. Não é, Rodrigo? A gente sofre pro resto da vida porque eu falei com a mãe dela de um jeito diferente do que ela gostaria que eu falasse. Tô brincando. Tem até É assim aquela- que funciona vocês, mulheres. São boas no empreendedorismo, mas tem coisa que é duro, gente. Tem até aquela brincadeira que tem na internet, né? Que a menina chegou na sala, os pais estavam brigando porque o pai chamou a mãe da menina de meio galeto sem tempero em 92. Puta merda. Não. Eu não vou nem Nada. Não, brincadeira, mas a questão é muito séria. E você enxerga, por exemplo, a Casa de Marina como uma extensão de comercial ou de projeto de negócio também para o seu processo? Porque né, cara, é muito legal isso. Eu acho que você forma uma imagem tua, né, como um todo, não é isso? Sim. A Romanza, sabe quem é a Romanza? Pô, a Marina, lá da Casa de Marina, uma coisa assim. Tem uma ligação, não tem? Forma a tua identidade, né? Forma. Eu sou aquilo. Eu sou a Casa de Marina. Antes do podcast, eu já era a Casa de Marina. Né? E aí, quando eu falei, poxa, é isso, vou fazer isso, mandei uma mensagem pro Felipe, falei, Felipe, vamos fazer? Vamos. E o nome? O que a gente vai fazer? Pô, vamos usar a Casa de Marina? Porque já é a minha marca. Né? Que foi criada, né? Quando eu me formei em designer e um pouco depois de fazer a loja, né? Quando eu me formei em designer, eu falei, Casa de Marina é o que eu imaginava, assim, era uma coisa que já tinha na minha, não sei. Se não fosse a Romanza, fosse um outro tipo de loja, chamaria Casa de Marina.
Claro que seria dependendo do segmento, né? Mas naquele momento aquilo fazia Sentido pra você, lógico. a decoração, o design de interiores, né, a arquitetura, não só pelo meu pai fazia parte de mim. Eu sempre gostei de ir em Casa Cor, por exemplo. Ele nunca ia, quem ia era eu. E eu não tinha nada a ver com arquitetura. Você já foi atraída Né? por Mas aquilo. eu sempre fui na Casa Cor, por exemplo, porque eu gosto, porque é uma coisa que me faz repensar, não sei, é uma coisa que... Aproveitar esse gancho, você não acha que é importante que o empreendedor que está querendo começar, que ele tenha até ele tem que olhar para aquilo que atrai ele também, no sentido de, vou começar, muitos procuram aquilo que dá mais dinheiro. Isso é uma realidade. Deixa eu procurar aqui na ABF, por exemplo, franquias que eu vejo que tem mais rentabilidade. Não me preocupo se aquilo me atrai ou não. Você já tem uma ligação, pode até ser que seja pelo teu pai, indiretamente, mas acredito que não. Acho que uma coisa que era de você também, que você se sentiu atraída por aquilo, então fez todo sentido para você. A Casa de Marina, porque você deve gostar de receber pessoas, é muito claro isso nos teus programas. Receber pessoas. Sim, a como forma, você. Eu só não tenho cachaça lá. Mas eu acho que eu vou adotar não, isso. mas você vai levar a cachaça, poxa. Você tá levando uma cachaça. Te dou mais depois. A gente leva um barril. Tranquilo. Mas cachaça é nobre, sabia? Pô, cachaça hoje é um produto chique. Legal. E aí você fala assim, cara, não, eu gosto disso, e partir para romanza tem a ver com a tua essência também. E muitos empresários não buscam essência, buscam grana, aquilo que dá mais rentabilidade e não grana. Acho que acaba rolando uma frustração no futuro aí, né? Não, às vezes o cara ganha dinheiro, mas talvez não seja tão feliz. Vamos pensar assim. Acho que você tem os dois, não tem não? Você tá ganhando milhões, milhões e milhões e tá Ainda feliz. não, mas eu vou. Lógico. Ainda não, mas eu vou. Essa essência, buscar aquilo que faz parte da minha vida, não é interessante também? Eu acho que é interessante, eu acho que é válida, mas eu não acho que é essencial. Acho que não. Eu acho que a gente pode muito bem ganhar dinheiro com o nosso trabalho e nos satisfazer pessoalmente em outro sentido, com outra coisa. Claro que juntar os dois é sensacional. É o mundo ideal, né? Mas assim, claro que você não pode odiar o seu trabalho. Mas se eu tenho um supermercado que sustenta a minha família, que rende, que ajuda outras pessoas a se alimentarem, eu tenho um propósito ali também, Opa, né? sim. Mas talvez não seja um meu chamado divino, sei lá, né? O propósito que Mas que torne tantos aquilo, falam. de repente, né? Pode tornar. E tudo bem eu ter um hobby ou algo que eu faça fora daquilo que sustenta a minha família, que vá me completar. Então, eu não acho que precisa ser uma coisa ligada, que precisa ser a mesma coisa. Claro que se for, como eu disse, ótimo, maravilhoso, você olha, vai fundo, porque é o mundo ideal. Mas, e às vezes as pessoas acham que propósito é uma coisa muito grande, é uma coisa que você tem, e não é. Cara, Às vezes não. o seu propósito é cuidar de cachorro em casa. Vou cuidar dessas... Ou no seu próprio trabalho, dependendo do que você tem ali, resgatando. Ora, valores é uma coisa muito séria, né? Sim. O resgate dos valores para tudo que você fizer, não é? Porque eu falo resgate porque eu acho que eles foram se perdendo. Fake news é um papo disso. Se bem que, você sabe que quando eu era garoto, Rodrigo, as pessoas perguntavam para mim assim, eu fazia fake news sem saber, agora que eu sei que chama fake news. Sabe quando o cara fala assim, ó, eu morava num bairro, por exemplo, em Anhangabaú, como é que eu faço para ir pro centro da cidade? Eu falo, você sobe aqui, vira à direita. Mandava o cara lá pra casa do... E fugia. Pro cara não voltar a ficar bravo comigo. Quem não fez isso quando era garoto, cara? Viagem, vai. Molecagem. Tá Mas bom. era fake news. Hoje não dá pra fazer, né? O cara já puxa o Waze na sua Tá no cara. Waze. Mas peraí, você prejudicou ele? Talvez ele tenha Tô chegado mais brincando, atrasado, né? Mas a questão da fake news é que ela prejudica lógico, as usei isso pessoas, como né? news, Ela movimenta dinheiro, ela caramba. movimenta Não, para, né, pessoas, ela... Pô, tem gente que. Imagina, pandemia. Vamos pensar nisso, sem falar politicamente da coisa. Mas assim, a situação quando era ruim, ok. Mas eu não preciso inventar a situação em cima daquilo para que apavore, para que as pessoas saibam. Cara, tem gente que
Isso. Quanto cresceu em depressão por uma informação mal dada? Você é do jornalismo e você mencionou que você nem foi tão do jornalismo em si, muito mais na retaguarda, né? Agora, cara, é frustrante ver, não é? É decepcionante. Decepcionante. Opa, total. E assim, e eu penso, ainda bem que eu não tô nisso. Sinceramente. Foi Não vou te taxado falar de que a ruim, minha, né, de mal. eu me orgulho demais de ser jornalista profissão, e eu claro. ainda hoje falo. Sou jornalista e designer de interiores, porque primeiro eu sou jornalista. Primeiro eu fui jornalista e sou há muito mais E tempo. exerce hoje. E sim, eu acho que mais do que jornalista, eu sou comunicadora. Né? Então eu me vejo mais. Aqui a gente tem uma profissão que a gente faz lá a faculdade, né? Sim, sim, sim. Mas eu me vejo muito mais comunicadora do que jornalista, na verdade. Até perdi o fio da meada. Mas. Não, mas a gente tá falando das pessoas da decepção, né? Não, sim, então. E aí, durante a pandemia e claro, a gente falou que não ia falar de política, mas durante esse último ano eleitoral, é decepcionante o que a gente encontrou e viu na televisão. Em grandes emissoras que eu, quando fazia faculdade, Tinha vontade de sonhava falar. em trabalhar, hoje, para mim, não faz nenhum sentido ter que agir como essas pessoas agiram. Imagino até que algumas pessoas foram seus ídolos na época e que hoje você fala, cara, não quero assistir esse cara mais. Né? Imagino que seja assim. E é triste porque você fala, puta, eu não poder confiar na profissão que me traz informação. Cara, você fala, puta, o cara foi formado para trazer informação pra gente. Existe um meio de comunicação que traz informação pra gente e eu não posso confiar nisso. Sim, Você é fala, distorcido, né? poxa, cara, mas Por isso que a melhor informação são histórias reais. é isso aí. Eu acho que o que você trouxe é muito legal. Eu gostei muito de várias histórias tuas, de verdade. Que bom. Eu acho que tá muito bem feito o teu processo. E, na verdade, eu não me surpreendi quando eu te conheci, no sentido de que eu acho que você se mostrou exatamente como você mesmo falou, na tua apresentação no programa. Claro que eu fui assistir, claro que eu fui avaliar, fui ver, para Sim. poder ter argumento para tratar com você. E eu percebi que eu não tive nenhuma, parecia que eu já te conhecia quando você chegou. De verdade. Que bom. Então, acho que foi eu muito tive essa legal. sensação também, porque eu também te assisti. Muito legal. A gente estuda antes, Tem mais né, gente que assistiu. Ai, que bom. Porque, cara, tem gente que Quem? assistiu e que tá fazendo. Vamos começar a sabatinar. Cara, segura, porque o Rodrigo traz aqui agora situações que vão te deixar. Entendi. de saia- eu devo de saia justa. fazer o ritual do meu voo ou não? Espera um pouquinho. Ah, então tá bom. É que Vamos assim, ver. agora é o momento do fogo no parquinho, né? Que O fogo pessoal- no parquinho, né? O pessoal começa a pegar pesado aqui. É. Começou leve. O Heitor de Queimados, Rio de Janeiro, professor de ensino médio. Ele diz aqui: vejo muita gente na internet e vejo que você tem presença. Eu gostaria muito de fazer vídeos ensinando geografia às pessoas. Qual que é a sua sugestão para eu começar? Ele tem. Como é que ele chama? É o Heitor de Queimados. do Ele deve ter Rio de Janeiro. vergonha, sabe? Ele- Comece começando. É difícil falar isso, né? Falar isso parece muito vago, mas assim, uma dica que eu dou para as minhas amigas ou para quem me pede esse tipo de dica é: primeiro, treino, pega o celular como se. Eu não sou da turma da blogueiragem, não, viu? Eu tenho um pouco de preguiça de fazer isso. Eu confesso, assim, que eu deveria fazer mais, ser mais ativa. A Maiara, a Beatriz, fica lá. A tem que Maiara é fazer, terrível nisso, cara. Ela tem tá o que tempo todo, e é tem que legal, não sei né? o quê, não sei o que lá. Mas, gente, me dá uma preguiça. Porque eu acho que minha forma de comunicar é outra. Mas existem N formas de comunicar. Agora, fazer vídeos, primeiro, treino. Tem que treinar. Né? verdade. E assim, converse, não deixe a câmera te intimidar. Converse com a câmera como se você estivesse conversando com um amigo. Né? Porque tem muita gente que trava quando coloca uma câmera na frente. Normal até, né? Sim, É né? novo, É né? novo, com certeza. Pra mim, eu brincava de criança que tinha uma câmera na minha frente. Então, pra você mim, é trabalhou muito com isso. tranquilo. Né? Mais até do que o celular. Mas a dica que eu dou é treino, saiba o que você vai falar, né? Tenha claro o que você quer falar, o que você vai passar, faça as pausas necessárias para que as pessoas te entendam, tenha articulação, né, ao falar, pontue exatamente o que precisa ser melhor falado ou melhor pontuado. Eu acho que é Legal. isso, uma dica aí que... Perfeito.
E eu costumo me fechar, sabia? Eu tranco a porta do quarto, eu fecho a porta do meu escritório que fica no andar de cima. Eu fecho a porta dele e fico sozinho gravando. Mas você grava 30 vezes a mesma coisa. A última que fica mais ou menos bom. Sabe por Mas quê? é legal, Se cara. você pegar alguém pra assistir esse 30 vezes que você gravou, a pessoa vai ter outra visão e vai falar, tá tudo igual. É que a gente é muito autocrítico com a gente. Né? A gente é muito autocrítico, a gente se critica muito e... Mas eu acho que no exercício, Má, que você tá fazendo assim, ó. Para o exercício o começo, provavelmente, você gravasse não, com um monte de vezes. certeza, Com o com passar do tempo. certeza. E hoje, eu confesso que, pô, você tá na praia, eu quero falar com empreendedores. Pô, eu tento falar com um cara que é o... Puta, o cara veio trazer uma comida que ele fez, bem embaladinho, bonitinho, ele vem servir ali na praia. Pô, tô ganhando dinheiro, um casalzinho que tava ali, aconteceu há pouco tempo. Um casal falou, pô, vim de tal lugar, tô precisando ganhar dinheiro, bem vestidos, uns caras bem legais, bem descolados. E eu tô fazendo umas marmitas aqui de não sei o que e tal. Aí a gente acabou comprando e eu aproveitei o gancho para trocar ideia com eles sobre empreendedorismo, que isso é de fato, que o cara veio, taraná. Mas eu jamais faria isso há, tipo, 3 anos atrás. Quer dizer, fiz isso agora, que a gente tem o programa, que a gente tem outras coisas, tá direto nesse processo. Mas lá atrás eu não fazia. E eu acho que o que você colocou é legal. Começa fazendo, né? E aí, com o passar do tempo, você vai quebrando, né? Sim. Essa E coisa. o que eu falei, né? Gravou 30 vezes e outra pessoa vai ver e não vai achar o que você tá achando, porque a gente é muito autocrítico. Então faz, treina, né? Coloca o primeiro vídeo. No primeiro não vai estar não vai estar do jeito que você quer, mas depois, né? Show de bola. Ótima. Rô, tem mais agora. Eu gosto de coisa pesada, Rodrigo. Tem nada que estão pegando pesado aí? Pô? Ah, não, os caras xingam, pegam pesado mesmo. Mas, gente, o que vai me xingar? Coitado de mim, vou comer outro negócio aqui. O Orlando de Americana, ele tem um restaurante e ele quer saber aqui, o que é mais frustrante nesse mercado de móveis planejados? Encaixar o orçamento do cliente ou no teu produto, mesmo que o projeto não seja compatível com o padrão da loja, ou fazer e refazer várias vezes um mega projeto e no final o cliente não fechar? O que é mais frustrante? Pô, o cara chega e fala, meu, Marina, eu tenho tanto de grana, cara. O que dá pra você fazer dentro disso? Você encaixar ou o cara, puta, você gastou seu tempo e o cara vai embora e fala, valeu, tava só olhando. Por isso que é importante o briefing. O briefing, o antes. O antes. Porque assim, se o cliente está disposto a gastar um determinado valor que o meu produto que eu não vou conseguir vender o meu produto para ele, por que eu vou perder o meu tempo e ele vai perder o tempo dele? Perfeito. Ouvir, né? O briefing é ouvir. Ouvir com critério, né? Sim. Né? Porque assim, eu vou... Claro, refazer é um pouco frustrante, porque às vezes você fala, poxa, não é possível que eu não tô entendendo o que essa pessoa quer. Mas o que acontece é que nem ela sabe o que ela quer. Então, eu acho que é até mais frustrante para a pessoa, né? Mas eu acho que nessa questão de valor, eu acho que o briefing é o mais importante. Mas eu acho que isso, nós empresários, precisamos aprender a fazer comunicação melhor. É por isso que a agência faz todo sentido na nossa história. Porque a comunicação, por exemplo, que mostre o que de fato eu sou. Que eu vendo de verdade. Porque senão... Você imagina aquela época que tinha aqueles vouchers, sabe? Eu não lembro hoje como é que chama, não lembrava como é que era o nome. Mas tem esse peixe urbano, tinha aquelas coisas. Sim, verdade, né? Não tem mais isso? Groupon. Groupons. Um voucher, né? Aí você usava. Cara, eu tenho uma história de uma pessoa da região que eu atendia naquela época. Eu sei que ela fez, era um espaço que vendia biquíni, coisas, moda de praia feminina, mas de alto padrão. Mas ela também fazia uns chinelos personalizados. Chinelos tipo Havaianas, mas assim, era personalizado. Ela fazia para casamento, para esse tipo de coisa. E ela resolveu fazer uma promoção do chinelo. Por tipo R$5 o chinelo, uma coisa assim. Meu, só vinha gente descendo de ônibus, descendo para comprar o chinelo por R$5. Quer dizer, puta, eu atraí o público que não tem nada a ver com o meu negócio. Eu queria trazer por causa do chinelo. Sim. Pô, pra comprar o biquíni, que era de alto padrão, mas ninguém comprou biquíni. Porque o público foi errado. Então, acho que a comunicação é uma coisa tão séria pra isso, Marina. E eu acho que você é tão... Bom, acho que pela tua formação, pela tua história, formação não só acadêmica, né? Mas pela tua formação no SBT, por toda a tua vivência. É experiência, né? Experiência, eu não sou tão cara. velha, mas eu acho que, assim, são... Eu não tenho como falar que eu não sou tão velho. A barba não é, branca, e não é. cara. Gente, hoje eu não tenho 50 ainda, mas os 50 é o novo 30,
gente. Pelo amor de Deus. É verdade isso? É claro que é. Pô, garoto, claro sou um que adolescente, é. então, Só de novo? É só Pô. você querer. É uma questão de querência, não isso existe aí. essa palavra, É. mas é uma questão de Ah, não, querência. é. É uma questão de escolha. Velho e idoso são coisas Tem diferentes. pessoas com 30 anos que são mais velhos que gente de 60 e muito menos saudável que Desculpa, gente eu de estou 60. entrevistando você, não teu pai. Mas assim, você acabou de dizer que ele fala de aposentar há quanto tempo e não se aposenta. Aí você fala assim, cara, ele talvez, eu não sei se ele tem idade ou não, mas ele não é velho de momento nenhum. É 67, acho. Pois é. Não sei se Não, eu tô é. enganada. Pois é, mas você fala, ele não é velho. Talvez ele tenha um pouco mais de idade, é um idoso de repente, mas não é velho. A questão é outra. É isso que você está falando. Porque você fala, pô, nós estamos falando de pessoas. A idade não tem relação com aquilo que eu proponho, aquilo que eu faço, que eu quero para minha vida e tudo mais. Não. Perfeito, maravilhoso isso. Rô, faz uma pegada pesada, Rodrigo. Opa, Quero ver ela virar aqui, cara. a Vilma de Divinópolis Acabando pegou meio pesadinho aqui. Também ela tem uma loja de ferramentas e máquinas, né? Então ela deve estar acostumada com um negócio mais bruto. Ela diz aqui, cara, como é difícil contratar gente para trabalhar na minha loja. Ninguém quer nada com nada. Você deve encontrar com facilidade. Quem não quer trabalhar num ambiente chique? Olha lá. Tá te taxando já como chique. Olha que legal. Você é elegante, né? Então tem todo um processo. Então, Você tem facilidade. Você chama a pessoa, só aparece só os melhores para você. É isso? Não, né? não tem. É muito difícil encontrar pessoas disponíveis, dispostas e que entendam do que estão fazendo. As pessoas antes, elas não, virou, é o contrário. Não é a gente, eu me sinto assim, tá? Eu fazia entrevista de emprego, eu queria ser a pessoa, né? Queria ganhar o emprego, queria ir lá e ser contratada. Então, eu dava o meu melhor. Eu trabalho desde o primeiro ano de faculdade. Eu pagava para trabalhar. Eu trabalhava na TV Educativa de Jundiaí, eu não ganhava R$1. Entendeu? Tudo bem, eu tive oportunidade, porque meus pais podiam pagar minha comida e minha gasolina naquela Claro, época. claro, Ok, claro. beleza. Mas o que eu me tornei hoje é porque eu busquei, né? Mas a questão que eu tô falando é que eu não vejo hoje as pessoas comprometidas. Elas querem emprego e elas não querem trabalhar. Tem isso. Eu sinto muita dificuldade de contratar e encontrar pessoas qualificadas para o trabalho que eu preciso. Tem uma dificuldade grande, principalmente, Marina, eu vou colocar tecnicamente. Eu acho que isso é importante também. Existe uma dificuldade de liderar hoje pessoas de uma nova geração. Então nós estamos falando da mesma coisa. A molecada vem numa outra pegada. Nós estávamos brincando, né, Rodrigo? Com um cara que acabou de nascer, já fazendo selfie do... Acabou de sair, tá na mão do médico, já tá fazendo selfie. Quer dizer, a molecada tá de uma pegada muito acelerada. Com isso, muda o nosso processo de estímulo. Toda vez, sempre nós tivemos uma mão de obra difícil. Sempre. Sempre mesmo. Quando você fala assim, puta, tinha sempre os melhores, tinha os piores. A grande questão é que as coisas mudaram de uma forma tão acelerada, a tecnologia veio com tanta força, que se nós soubermos aproveitar essa nova geração de um jeito melhor, e isso vem, não tanto no teu caso, que é uma estrutura um pouco mais fechada, mas eu fico pensando numa loja como a dela. Você fala, cara, se eu não me ingressar, você buscou treinamento o tempo todo, você está falando que você está estudando o tempo todo, que está buscando informação, mas se eu não buscar uma informação para falar assim, como liderar hoje em dia, como buscar um novo modelo de liderança, como aprender a tornar aquele profissional produtivo. Quer dizer, existem vários treinamentos de verdade, institutos ótimos, que preparam para a liderança. E é verdade. E a gente busca hoje, imagina, você fala, cara, claro, eu acho que uma mão de obra específica é mais difícil. Uma mão de obra treinada, quando você fala assim, puta, eu vou buscar um projetista, como você falou, é mais complicado, né? Mas posso falar, eu já sentia isso no SBT. Então. Eu já sentia isso. Assim, claro, eu acabo comparando, né? Claro que ninguém é igual a ninguém, mas eu vejo que na minha geração, né, as pessoas, elas se interessavam muito mais em aprender. Hoje eu vejo um nariz empinado que a pessoa sai da faculdade e ela acha que ela tem... Quando eu trabalhava no SBT... conhecedora. Eles já acham que tem que sair da faculdade e ser diretor.
E hoje eles já sabem, entendeu? Tipo, eu tô dando o exemplo do SBT. Do SBT, claro. Mas, assim, isso eu vejo com as pessoas que eu converso, arquitetos, que eu tenho muitos parceiros arquitetos, todos falam a mesma coisa. Entendeu? As pessoas não estão comprometidas. E eu acho que... eu ouvi outro dia, é um estudioso, eu não lembro quem falou isso, mas que fez muito sentido pra mim, que é a primeira vez que a geração mais nova, os filhos estão mais, é forte que eu vou falar, burros sim. que os pais. Por quê? O celular e essa informação louca o tempo todo faz com que eles fiquem... Bitolados, né? Ele parece que eles são chipados para aquilo. sim. É o tempo todo. É o tempo todo. Nós E fizemos que tipo de conhecimento eles veem ali? Nada. Não, nada. É por isso que eu acho que mais técnico talvez se torne mais difícil. Nós temos vários segmentos que a gente atua, né? Então, todo tipo de segmento. Por exemplo, desde mercado, supermercado, padaria, né? Redes e tal. Bom, nós vamos contratar atendentes de padaria. Imagina. Então, hoje, uma coisa que alguém falou pra gente num dos últimos podcasts, eu não me lembro qual foi, que eles mencionaram assim, que falou, puta merda, é muito mais a contratação de um perfil de pessoa do que técnico. Porque técnico a gente ensina, né? Técnico a gente mostra como a gente quer, mas perfil não. Uma das perfil vem de coisas que eu casa, né, falo, Marina? uma das coisas que eu falo é pra pessoa que tá querendo trabalhar na minha empresa, é vestir a camisa. Eu sempre vesti a camisa de onde eu trabalhei. E isso é o mínimo que eu espero dentro da minha empresa, que vista a camisa. Porque se não for um time, não anda. Assim. Se for um time, terá tudo o que quiser. De mim e de você, talvez, da tua empresa. Mas se não for, não dá, né? Sim, é claro que tem limites, né? Mas eu acho que as pessoas estão com muito mimimi, gente. É muito mimimi. Tá chato, né? Pelo amor de Deus. Você não pode sabe? falar isso, não pode falar aquilo. Eles estão rindo, né? Mas é muito. Era muito mais gostoso quando a gente era Gente, criança, né? eu tinha Cara. condições de não trabalhar e eu trabalho desde os 13 anos. 13! Você tem noção? Tipo, eu fazia meu pai arrumar um trabalho pra mim. Marina, eu sempre fui gordinho. Sempre. Acho que todos os meus professores seriam presos hoje. É verdade, cara. Todos os meus professores, meus Mas colegas. por que seriam presos? Cara, porque o bullying era total. então, Cara, eu ganhei. pois Você tem noção? Eu ganhei um amigo da onça. Sabe que é aquela coisa que a gente tinha Sei, quando era eu dei moleque? uma barata uma vez Eu pro meu ganhei. chefe. Cara, eu ganhei um sutiã. Eu sempre fui gordinho. Eu tive que botar aquele sutiã. Você quer saber? Eu falei que eu vou pôr essa bosta de sutiã e vou pro intervalo. Porque se eu não fizesse isso naquele dia, não fosse eu só. Eu sempre fui bem comigo mesmo. Nunca casei gordo, sempre fui gordo. E aí eu botei aquela merda de sutiã e fui pro intervalo, porque se eu não fizesse isso, eu ia ter um problema pra sempre. Sabe, eu quebrei aquilo, porque quando você encara o problema, acabou a graça, ninguém mais tira sarro de você, ninguém mais brinca com você, acabou. Problema, adversidades, a gente vai Eu me torno frágil. sempre. Então, cara. Agora, a escolha do que a gente vai fazer com eles é que É faz minha. toda a diferença. Claro. Ou você vai aprender, ou você vai tirar proveito daquilo, ou você vai se vitimizar e ficar no mimimi e se afundar. A escolha é sua. Claro, né? Tem gente que tem muito mais dificuldade. Agora, Lógico. Mas ela se torna mais frágil, na não é? Quando ela é maioria- protegida, assim. Você não acha? sim. Porque você fala, sempre vai ter alguém que eu proteja. Porque se não houver, ferrou, né? E na vida não é assim, né? No dia a dia, amigo. Você pode até ter alguém que vai te indicar para um lugar, para um trabalho, para alguma coisa, mas sim. você só vai ficar se você for competente, se Total. você fizer direito o seu trabalho, se você for uma pessoa correta. Perfeito. Cara, tá bom esse papo, não tá não, Rodrigo? Hã? Falei, cara, a mulher é profissional da área, né, bicho? Então, fala aí, garoto. Tem mais pergunta pra ela? Tem um elogio aqui da Tem? Ana Clara, de Santana do Parnaíba, Ó. fisioterapeuta. Ela está dizendo aqui, parabéns, vou acompanhar o seu trabalho. O mundo precisa de mulheres guerreiras e corajosas. Me inspirei em você. Muito obrigado. Olha! Meu objetivo é esse, Inspirar pessoas. E mulheres, né? inspirar. As mulheres foram fragilizadas muito tempo, né, cara? Foram maltratadas por muito tempo, não foi? A gente, se você for pensar, até muito pouco tempo atrás, né, as mulheres
ainda ganha, né? Menos que homem, ainda tem menos regalias que homens. Quanto tempo faz que a gente pode votar, por exemplo? É, absurdo, né? Entendeu? É muito recente. É muito recente a evolução da mulher no mercado de trabalho, no empreendedorismo, né, na política, onde quer que seja. É muito recente ainda. Eu acho até que essa força por ganhar esse espaço as tornou mais competentes. Então eu vejo que nós aprendemos de verdade. Engraçado, né? Até as professoras, que eram as nossas professoras, que foram as formadoras iniciais, né? Primeiro foi a mãe, lógico, e o pai e a mãe. Mas depois foram as professoras que Sim. trouxeram tanto conhecimento daquela época e até hoje não são valorizadas, né? Isso, ele ou ela. Mas eu acho que as mulheres, pela luta, pela briga, por toda essa conquista, eu acho que isso fez vocês mais potentes, mais poderosas de verdade, no sentido de ganho. Cara, sensacional. Sensacional. Finalizou por aí? Cara, sensacional. Marina, esse papo pra mim foi um dos melhores de verdade. Eu gostei Que legal. demais desse Que papo. bom, fico Espero- feliz. É, e até porque a gente tomou cachaça pra caramba e nós vamos continuar tomando. Acho que ele não pensava que... É porque assim, eu tenho cara de patricinha, eu sei. Não sei, você tem. Não... Eu sei, É que eu já todo te mundo conheci sempre pela achou internet. que eu sou patricinha. Todo mundo acha A que Mayara eu sou falou isso? patricinha. Não, mas eu não sei. E tá tudo bem, gente. Só que a verdade, quando me conhecem, é que eu sou do balacobaco. É a maior cachaceira da face. Rodrigo, quanto tempo nós estamos aqui? Pô, nós estamos aqui há. Olha. Já são 8? Bati o recorde. É. Jura? Nossa, Ma- eu tenho tanta coisa ainda pra falar. Eu acho que o Max foi assim também. Foi em torno disso, não foi? Max Geringer, você conhece ele? Sim. Deu sim. Deu. É, eu acho que foram esse Mas pessoal do assim, começo. Mas é que o papo foi. Mas não acabou ainda, gente. a gente pode falar Só perguntando mais? aqui, ó. Pode. Agora são 8h30 quase, pô. É cedo ainda. sério? São 20h30. Não, dá tempo pra gente tomar um monte. Olha aqui atrás. Fique em paz. Chama o Vini. Vinícius, né? Vinícius. Chama o Vini pra cá, pô. A gente vai tomar cachaça. Somos vizinhos. Então, pô. E é isso, Marina. Você Mas, vê que mas quanto é gostoso muito falar. legal. Eu acho que assim, o melhor mesmo, né? Que essa última pessoa, como é o Pergunta. nome? Ana Clara, é Ana isso? Clara, né? Que falou, eu acho que meu objetivo é esse. Quando eu vejo alguém falando que se inspira na minha comunicação e no que eu estou comunicando, ou está morando bem, entra na sua casa e se sente feliz com o ambiente, se sente em casa, isso é o melhor. Porque outro dia eu ouvi eu sou das frases, né? Outro dia eu ouvi uma frase que faz muito sentido pra mim e que eu acho que é um pouco inspirador para as pessoas que acham que não sabem o que querem, não sente que tem um propósito, né? Mas onde suas paixões e talentos encontram as necessidades do mundo, é ali o seu lugar. Olha aí. É uma frase de Aristóteles. Olha aí. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, é isso, eu tô no lugar certo. Hoje é isso, amanhã eu não sei. E tá tudo bem. Hoje, o meu propósito de vida é comunicar e é fazer lares. Lares que tragam aconchego, que tragam família, que tragam essa personalidade, que sejam aconchegantes. E contar histórias através de pessoas, convidados, que inspirem as pessoas. Eu acho que é isso. Muito legal. Você está fazendo direito. Muito bem, por isso que tem sucesso, é por isso que as pessoas estão te seguindo. Ela falou que ela vai começar a te seguir a partir de agora. Então, Ana Clara ou Maria Clara? @Casa de Marina _ no Instagram. E Mayara, não sei se elas vai colocar aí, no YouTube. Vai. Casa de Marina No é YouTube. o canal do YouTube. Tem no Spotify também. Ana Clara, se sobrar um tempinho, segue o Papo de Boteco também. Mas já segue, né? Porque senão eu não estaria fazendo a pergunta. Ai, caramba. Já segue Papo de Boteco. Ela pode ter recebido uma indicação, mas, ó, por favor, Maria, mas segue também a Casa de Marina, por favor, porque, pô, é legal, de verdade. Eu gostei de diversas conversas, e acho que você vai tão descontraída para as coisas. É que o papo é mais sério, a gente usa o boteco, Marina, tentando quebrar um pouco daquilo que é chato. Sensacional o que você faz aqui. Porque o papo é. pouco, você, né? você falou, você é profissional, no começo, você é profissional, você é isso, você é aquilo. Mas o profissionalismo, nesse caso,
fica abaixo da espontaneidade, tem que ser. fica abaixo do que você quer passar para as pessoas. Então, Aliás, o papo, eu acho que o papo não, o podcast, acho que ele veio para mostrar uma forma tão nova de comunicação à vontade. Acho que ele mostra quem é de verdade, né? Então você eu fala, apresentava jornal assim, ó. Boa noite. não bom é você, dia, porque era né? bom dia. Era, na época era, porque aquilo fazia muito sentido Mas pra quem mim te na conhece época. nos bastidores? Tomando uma cachaça, não tem nada a ver com a Marisa. não. Pô. Mas era o meu trabalho e tinha que ser daquele jeito, e tá tudo bem. Mas hoje, os novos formatos, podcast, internet, Reels, né, TikTok, faz com que a gente tenha muito mais espontaneidade, mas também a gente tem que ter muito mais cuidado, porque a gente consegue passar a comunicação de uma forma muito mais fácil, mais rápida, mas também a gente tem que ter a responsabilidade. Pode esbarrar numa merda aí, né? Sim. E de passar e de ouvir, né? E saber e discernir, né? O que é bom, o que não é. Porque Mas tem isso coisa, sempre, gente. claro. Que, Mas, Marina, sabe? tudo que você escutou ou que você vai escutar ainda nas próximas entrevistas, nada, nem tudo vai te servir. Não. É natural. Acho que tudo é seletivo. Acho que é tudo que. E o pô, que serve pra mim, às vezes pode não fazer sentido pra você. Claro, claro. Meu, tem gente que acorda às 5 horas da manhã Mas o e formato acha que isso, ajuda. e isso faz bem pra ela. Gente, se eu tiver que acordar às 5 horas da manhã, pelo amor de Deus, também não eu sou a gosto. pessoa mais mal-humorada do mundo. Mas assim, esse formato trouxe mais oportunidade de mostrar quem você Sim. é de verdade. Sim. Então acho que isso acaba ajudando. Sim. E a fazer espontaneidade, comunicação como de você uma falou. forma mais espontânea Mais verdadeira. e mais verdadeira. Ah, Exatamente. não dá pra se esconder, cara. É. Né? Ainda mais quando a gente toma uma, você acaba falando as verdades, né, Rodrigo? Marina, eu vou só completar pra gente fazer o brinde final. E eu vou pedir pra você, já que nós estamos ficar terminando. taxada quanto a mais cachaceira do Papo de Fa- Boteco. Alguma mulher não, já veio aqui e você viu que eu não bebeu errei quanto mais? eu tomei, eu bebi? Não. Mas eu não primeira bebi tanto também, vai, gente. Só a Maiara. Sabe que a Maiara veio com o Felipe? Bebe. Não bebe? Aquele dia ela tomou um monte. Você sabe que, Marina... Devia ser, não, eu duvido. Olha, a Duvido. Leandra ameaçou o Alexandre com salame aí, então. Enfim. É verdade, a Leandra me ameaçou com salame. Ela, Quem é a Leandra que teve aqui. Ah, É uma outra ameaçou. A Leandra era do SAP, a Leandra. E ela, mas coitada, ela ameaçou de outras formas, porque ela falou tanta vez. Eu fiquei com medo daquele corpo de boteco. A gente Ela tá já me mandou terminando? tomar no cu no primeiro momento. Você acredita nisso? Eu me controlei aqui pra não falar palavrão, eu fico Nossa, comportada. você não tem noção. Vale a pena. Ela é muito legal. O SAP, e ela é muito séria, foi uma coisa muito legal. Que o sistema SAP, você conhece provavelmente, é o maior sistema do mundo de ERP. E aí, ela, enfim, o César, que é o marido dela, os dois têm uma empresa, e ela fala, cara, meu dia é tão tenso, é tão complexo, ela fala, assim, a gente fala com tanta... Puta, tão fechado, tão tenso, que se a gente não tiver um momento de falar, meu, vai se ferrar, vai se fuder. E se a gente não tiver um momento de explodir, ela falou, cara, não faz sentido viver. É. Porque nada, é muito sério, a gente precisa, tem hora que precisa relaxar, porque senão a coisa vai embora. E eu queria pedir pra você, antes da gente finalizar, que você falasse pra essas pessoas que estão com medo, que estão com dificuldade, que falam assim, cara, tá passando por um perrengue, tá querendo desistir, e você já mostrou por várias vezes que recua, cara. Mas recomeça, que dá tempo, vai embora. Você colocou várias dicas aqui pra gente. Agora fala pra esses caras que estão com medo de começar. Fala, meu, que caminho que ele deve seguir? Coloca o pé que Deus põe no chão. Olha, nunca ouvi isso. Começa, faz, vai atrás. Se tá dentro de algo que vai fazer bem pra você e bem pro próximo, vai dar certo. Tenha fé. Coloca o pé que Deus põe no chão. Olha que lindo isso. Show, hein, Roger? Em muitos momentos, eu também coloco em dúvida, né, o meu trabalho, eu coloco em dúvida a minha empresa, mas eu tenho fé de que eu estou no caminho certo. Tem hora que eu tenho vontade de ficar na cama, e tem dia que eu acordo super animada, e é normal, gente. Tudo não vai estar mil maravilhas o tempo todo. O mundo e o dia a dia é desafiador, e por isso que é tão bom viver, né? E assim, quanto mais a gente... E outra coisa que eu falo, se conheça. Saiba quem é você. Porque a hora que você sabe o que você é e o que você quer,
você vai atrás, você faz acontecer. Pode escrever. Se você quer, você faz acontecer. Que legal. Boa. Muito bom, né, Rodrigo? Mais uma aula de Eu quinta-feira. trouxe, você me deu vários presentes, Ai, eu trouxe que legal, aqui um adorei. caderno da Romanza, Viva o Universo, Viva o Seu Universo, que esse é um slogan da fábrica, mas que assim, eu sou super zen, né? E isso aqui faz total sentido pra Pra mim. você. Viva o Seu Universo. Muito legal. Muito E obrigado. um lápis da Romanza, Spin Studio, porque são duas marcas juntas que fazem. Ah, é? Spin Acontecer. Studio é a Romanza. Spin Studio é a minha empresa de design de interiores. Que é uma marca que a Rosanna, Que a- a Romanza não, desenvolveu ou você não, desenvolveu? não. Que eu sou Espina, meu sobrenome é Espina, Ah, sim. né? Então, a empresa de arquitetura que meu pai era arquiteto e minha mãe que geriu a empresa a vida inteira, sempre chamou Espina, então a gente refez aí o nome Espina né, juntando com o estúdio. Muito legal. E aí, na Estúdio Espina, a gente faz projetos de arquitetura, de design de interiores. Agora a gente tá pegando menos reforma porque não dá tempo e é muito, né? Mas eu ainda gosto de fazer uns projetos, dependendo de como for, a gente conversa. Mas a ideia mesmo é transformar as casas em lares. Toda casa é um universo. O seu universo. E quem faz o universo é você. Esse aqui não é seu universo? É. Adoro ficar aqui. Vou contar um segredo pra vocês, Rodrigo, que você não sabe disso. Mas você sabe que eu gosto aqui. Hoje, eventualmente, as pessoas vêm aqui me ajudar na limpeza. Mas eu adoro vir aqui, sabe? Pra cuidar no final de semana. Porque eu começo em pé e termino arrastando, limpando o chão. Mas é uma delícia, porque é gostoso. Você fica aqui, põe um som, põe uma música, Sim. enfim. É maravilhoso. Sim. É aquilo que te É o faz seu bem. É o universo. meu universo. É isso aí. É. Maravilhoso. E outra dica, que tá ali, que eu acabei de ler, que não sou nem eu que vou falar, é aqui a sua decoração. Gratidão gera gratidão. E gratidão gera muito mais do que a gente imagina. Então, né, vamos honrar o que somos, os nossos antepassados, porque estamos aqui por conta Por deles. conta deles, claro. E ter gratidão, porque gratidão por poder estar aqui, gratidão por ter o que comer, gratidão por poder trabalhar. Muito legal. É isso. Cara, em nome de até dos empreendedores que acompanham, eu preciso te agradecer, porque você trouxe pra gente inspiração, você trouxe pra gente modelos, você trouxe pra gente saídas, sabe? Que quando Eu parece que que não tem agradeço. saída, existe uma Sempre saída. tem. E você trouxe essa energia para fazer com que as pessoas acreditassem que tem. Nada tá acabado, nada tá finalizado, tudo há possibilidade E de isso é reverter. por tudo. Nem o choro Não, em e todo nem lugar. o riso são eternos. É. Então a gente tem que aprender a dosar e trabalhar e conviver com as adversidades. Foi maravilhoso. De verdade. Parabéns brinde. pelo teu projeto. Obrigada. Parabéns e pro teu aqui pai também, por parabéns. todo o início desse projeto, porque Sim. você é fruto desse conhecimento todo. Acho que deve ser muito bom, porque o teu conhecimento é maravilhoso. Viu? Parabéns por tudo isso. pela tua- Fruto não só do meu pai, como da minha mãe também, né? Claro. Principalmente, Né? porque as mulheres, falei desde o começo. Verdade, viu? Parabéns, muito obrigado. Obrigada. E obrigado por orientar as pessoas, por doar seu tempo, cara. Pô, você podia falar, cara, não vou, custo caro pra isso. Mas você veio, doou tua energia, teu tempo aí pela inspiração, pra inspiração das pessoas que estão passando aí por esses perrengues. Esse é meu propósito. Muito bem. Estarei Muito sempre obrigado. disponível. Valeu. Viva, agora eu não vou fazer que nem meu vô, mas eu faço um brinde a ele. Seu Juvino.